Relacionados, ô Gilmar, para Cruzeiro e Náutico, relacionados tá aí, ó, goleiro Anderson, Rafael Cabral. Jogou muito, né, contra o Grêmio, o Rafael Cabral. Defensores, Igor Formiga, Kaique, Lucas Oliveira, Luciano Castan, Marlon, Neres e William. Meio-campistas, Felipe Machado, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão, Ramiro, Richard e Alisson. Atacantes, Bruno Rodrigues, Gilberto, Henrique Dourado, primeira vez relacionado pelo Cruzeiro, Rafael Bilu, Estênio e Wesley. E aí, Gilmar, vai ter mudança na sua mentalidade, na sua mente, para esse jogo contra o Náutico, vendo que você viu aí contra o Corinthians, contra o Grêmio e agora esse jogo importante aí contra o Náutico. Eu acho que a gente vai ter que ter aquela proteção, né, Gilmar? Mas também tem que atacar, tem que fazer gol. Ó, entre os relacionados, a lista é a mesma, tá? Exceção feita a saída do Juan Christian e a entrada do Henrique Dourado. De resto, todos os outros jogadores são os mesmos relacionados para essa partida que aconteceu no último sábado contra o Grêmio. Acho que não, Joe. Acho que ele vai com o mesmo time. Na minha opinião, ele vai com a mesma proposta de jogo, né, que a gente teve contra o Grêmio. Pela postura que o Cruzeiro demonstrou, pelas várias chances criadas. E o Cruzeiro vai precisar criar muita chance nesse jogo contra o Náutico. Acho que vai, na prática, criar menos. Por quê, Gilmar? Eu já cantei essa bola aqui no sábado. A proposta, a forma como o Grêmio jogou contra o Cruzeiro, ela é interessante para times, né, que buscam, que visam jogar para frente. Então você tem um jogo mais franco, um jogo mais teoricamente mais aberto, com mais oportunidade dos dois lados. Com o Náutico não vai vir desse jeito, não. O Náutico vai tacar 10 caras lá atrás, lá, cara, e seja o que Deus quiser pros caras. Vão jogar por uma bola se tivesse uma bola. Caso contrário, vão jogar com o resultado debaixo do braço desde o primeiro minuto. Alguém acha que, seja no Mineirão, né, que era a possibilidade já descartada, ou agora no Independência, lotado, abarrotado, você acha que os caras vão vir a Vera contra o Cruzeiro? Mas nunca. Vão jogar por uma bola se tiver essa bola, caso contrário, vão se proteger pra caramba. Dito isso, é muito mais difícil você criar jogadas quando você enfrenta o adversário dessa forma. Aí é onde é muito importante você ter jogadores que quebram, né, essas linhas defensivas. Então, para mim, seria muito interessante a entrada ou do Wesley, ou do Bilu, ou do Estênio no lugar do Nicão, mas eu não acho, tá, que o Pepe vai fazer isso. Então, para mim, seria interessante ter um cara como esse. Para mim, seria interessante ter um cara como o Felipe Machado, que chuta de fora da área. Então, jogaria no lugar do Ramiro, para mim, mas acho que ele vai permanecer com o Ramiro do time do Cruzeiro. Mas bora ver. Vai ser um jogo muito, muito complicado. Exceção feita se o Cruzeiro achar um gol rápido. Se o Cruzeiro achar um gol ali com 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro vai, consequentemente, acho que crescer na partida. O Náutico vai tentar dar uma saída ali também, dar uma assanhada. Aí o Cruzeiro é capaz de achar um time mais desorganizado do Náutico, achar mais brechas. Caso contrário, vai passando ali 15, 20, meia hora, primeiro tempo, segundo... Aí a coisa pode ter certeza que vai se complicando ainda mais. Mas tô confiante, Joe, tô confiante. O que o Cruzeiro jogou contra o Náutico, o que jogou contra o Grêmio, nos faz ficar muito confiante na classificação para a próxima fase. E é importante, né, irmão? 3 milhões e 300 na conta. O Cruzeiro não tá podendo desperdiçar dinheiro pro Náutico, não, pô. É isso aí. Galera, a gente começou a entrar num debate muito top aqui, dessas situações do Cruzeiro e tal. A gente acabou de esquecer de pedir o like pra vocês, galera. Deixa o like aí, ajuda a gente, quem puder fortalecer, né? Lá no início da live, a gente comentava aqui sobre o Bruno Rodrigues. Então vamos usar de exemplo também pra pedir o like aqui, né, ô Gilmar? Deixa o like aí se você gostaria da permanência do Bruno Rodrigues, hein? Tô olhando aqui o like, aqui, ó, nome a nome de quem tá deixando o like. Deixa eu ver se tem muito torcedor que gostaria da permanência do Bruno Rodrigues aí no Cruzeiro, hein? Deixa o like, vai ajudar a gente. Você também vai dar a prova aí que você gostaria da permanência do Bruno Rodrigues. E também a gente vai trazer mais cruzeirenses, que o like traz mais cruzeirenses pra nossa live aí. Beleza? Aí vai ter mais gente pra comentar também, mais gente pra trocar ideia com vocês também no chat aí. Beleza? E também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito também. Importante demais a inscrição de vocês. Ajuda a gente, se inscreva no canal aí. Cruzeiro até morrer, Cruzeiro Nostalgia, Cruzeiro Nação Azul, Cruzeiro Velho Raposo, que tá chegando na área aí também, Velho Raposo. Boa noite, velhinho.
Boa noite, galera. Que história é essa de Bruno Rodrigues, gente? Deixa o cara quietinho no Cruzeiro, pelo amor de God. Não. Eu não aceito. Deixa ele quietinho. Não, velho, é porque Thiago Fernandes trouxe a matéria, né, velho? Falando que o Cruzeiro já aumentou o salário do Bruno Rodrigues, que era abaixo de R$90 mil, né? E que tem já a proposta na mão para compra do jogador. A partir de julho, o Cruzeiro vai ter uma reunião com os representantes da Tombense, que é um clube empresa também, e os representantes do jogador. E vai ter essa questão, a matéria do Thiago Fernandes. Cadê a matéria? Tava aqui. A matéria aqui, ó. Do Thiago Fernandes, vou colocar na tela aqui. Essa aqui, ó. Lá, Cruzeiro aumenta salário de Bruno Rodrigues e prepara a oferta de compra. Então o Cruzeiro quer comprar o jogador, né? Aqui, sim. Ó. Deixa eu ver, tem até uma parte interessante aqui, ô velho. Só que é muita propaganda aqui no site dos caras aqui. Quanto você acha aí, Joe? Deixa eu só dar um abraço aqui, pô, pra Mônica. Pô. A Mônica Alves. Tá sumida, hein, Mônica? O que tá acontecendo? Trabalhando demais? Boa noite, Mônica. Valeu pela participação uma vez mais aí. Deixa o like, rapaziada. É isso aqui, ó, aqui, velho. Ó, Bruno Rodrigues. Olha lá, ó. Na área, né? Se derrubar sempre ajuda. Aqui, ó, Bruno Rodrigues tinha remuneração abaixo de 100 mil mensais, ó, mas recebeu uma valorização a causa do desempenho da equipe neste início de temporada. O atleta fez 13 partidas no ano, somando 1.150 minutos em campo, né? No período, ali seria 1.150 minutos, né? 1.150 minutos do período em campo. Marcou 5 gols e deu 2 assistências. O Cruzeiro prepara uma oferta para a compra do jogador em julho deste ano. Está prevista uma reunião entre os representantes da Raposa e os dirigentes da Tombense para discutir o valor da aquisição do atacante. Não há um preço estabelecido no contrato de empréstimo atual. As minutas dizem que os mineiros, que é o Cruzeiro, né, tem a preferência da aquisição. Isso significa que o clube pode igualar uma eventual proposta ou outro interesse para contratá-lo em definitivo. Há uma cláusula no acordo que exige a venda ao exterior em caso de uma oferta vantajosa para a Tombense. Bruno Rodrigues tem contrato com o clube de Tombos até dia 31 de dezembro de 2024. O atleta já sinalizou o interesse de permanecer na Toca da Raposa 2. O término do vínculo de empréstimo é no dia 31 de dezembro de 2023. E aí, velho? Isso é normal. Ele destacando aí na Série A, a probabilidade dele ser vendido para o exterior é gigantesca, até porque o Tombense é o segundo maior vendedor de jogador para o exterior do Brasil. Se vocês não sabem, acredite nisso, o Tombense é o segundo maior vendedor de clubes, de jogadores para o exterior. Porque na verdade o Tombense é uma ponte, né? O empresário da Brasil Soccer, ele escreve jogadores, montou o Tombense para isso mesmo, poder vender jogador, né? E montou um timaço o Tombense, por sinal. Tá com um timaço, com jogadores excelentes lá. E é assim mesmo, clube empresa é isso, gente. Mas assim, o Cruzeiro tem que ficar esperto e comprar logo o rapaz, porque para não fazer a mesma termina com gada, né? A palavra que fez com esse lateral esquerdo, que poderia estar aqui, né? E acabou saindo por nada e compraram um cara 2 vezes mais caro e deixaram o lateral bom sair. Então é isso que tem que fazer, tem que segurar o jogador. Ele é bom, ele já provou que é bom. Jogador que faz gol em time grande tem personalidade para jogar em time grande, entendeu? Essa que é a verdade. Você tá falando lá do Bruno Rodrigues, né, velho? Aí tem essa fotinha aqui, ó, que a gente tava até comentando mais cedo, né? E para mostrar aqui pro pessoal também o gol que o Gilberto perdeu de frente pro gol, né, ô Gilmar? Olha o gol aí que o Gilberto perdeu, cara. Inacreditável, né? Mas a gente vai ter paciência com o Gilberto. Amanhã já tem o Henrique Dourado. Era só ele rolar junto. Ali, cara, lá direito, eu apavoro. Eu acho que ele foi apavorado na bola, com medo de alguém tá mordendo ele ali. A cobrança que é muito grande. Cobrança muito grande. E aí, Gilmar? No ângulo ali, né, Gil? Rasteirinho no cantinho ali, né, Gilmar? No meio do gol. Escorar, né?
No meio só do pôr gol, o pé pô. na frente. É que ele Só rolar. foi com muita vontade, velho. É aquela história. Centroavante quando tá nessa seca, velho. Ele vai com uma Ele foi com muita vontade sede muito ao grande pote. e às vezes atrapalha demais ali. Era o simples ali. Era pra fazer o simples. Era só dar uma rolada, né, João? Ah, Olha lá, o lado todinho aberto. Era só dar uma rolada pro lado direito. Ó, o Caio tá aqui, Caio Guerra, ó. Em julho, na próxima janela, tá perguntando o Caio, sim, em julho vai ter essa reunião, próxima janela. Porque se surgir alguma oferta pro Bruno Rodrigues, e perigoso surgir, né? A gente pelo O futebol Cruzeiro Bruno vai Rodrigues. esperar até o final do contrato? Não. O campeonato esperar, esse ano não. vai acabar em dezembro. Vai esperar acabar o campeonato para negociar? O que vai ter de gente interessada se ele continuar performando desse jeito vai ser grande. Então, adiantar o papo, né? Quanto mais cedo se Até adiantar, melhor porque, é. Gilmar, 6 jogos o cara pode ser transferido com 6 jogos. Ele tem que jogar depois do 7º jogo, que não pode ser transferido ainda. Pelo Não, menos mas era ele não assim. sai não do sei se Cruzeiro continua. agora, velho. Ele não sai esse ano do Cruzeiro. O contrato ele vai até dia 31 de dezembro. Só que Então tá aí tranquilo. pode chegar algum clube agora, nos próximos meses, e falar: ô Tom Benz, aquele jogador lá que tá no Cruzeiro, eu tenho interesse nele, tá? Não negocia com os caras lá, não. Ou se negociar, troca uma ideia comigo, que eu tenho interesse. Ou seja, quanto mais antes você fizer isso, menos times vai estar no radar do Bruno Rodrigues. Pode ter certeza. Se ele Antecipa isso continuar logo, né? jogando essa Resolve. bola aí, gente, mano, igual eu comentei mais cedo, pro futebol, pra Tom Benz pensar em vender pra fora do Brasil, esquece, ele já tem 26 anos, mas pro nosso mercado interno aqui, pô, um Bruno Rodrigues, o São Paulo gostaria de ter, o Vasco, o Botafogo, o Bahia gostaria de ter, agregaria em vários times, para não falar em todos, praticamente todos gostaria de ter um jogador como Bruno Rodrigues. E aí ele vai criando cada vez mais vitrine aqui nos outros times, né? Então quanto antes você negociar isso aí, melhor, pô. Já se livra já Mas 26 anos, ô, Gilmar, 26 anos, ele nem encara Portugal ainda, tá? Não sai, não, velho. 26 anos ninguém vem aqui buscar jogador mais, não. 26 anos ninguém busca mais, não. Não, busca não. Há exceções, mas é exceções. Ninguém vem buscar lá na Europa jogador de 26 anos no Brasil, não. Os caras tá vindo buscar jogador de 17 anos, 18, 19. Tá pegando os jovens, hein? Isso aí, ó. Diego Armando aí, ó. Opa, boa noite a todos. Merece mesmo aumento salarial. Tá correndo por 3. É verdade. Mesmo não sendo um jogador acima da média, ele compensa na força de vontade. Tá falando aqui o Diego. Agora Armando. já tem 2 ali no setor ofensivo, né? A gente tá cada vez mais querendo confiança no Matheus Vital. Então, assim como a gente sabe que o Bruno Rodrigues, a tendência é que jogue bem, o Matheus Vital tá trazendo essa confiança. Então, já são 2. Mais um ali trazendo essa confiança, o Cruzeiro vai vir mais competitivo do que já tá para esse Brasileirão. Eu acho que o Richard vai trazer essa confiança. O Richard já tá, mas assim, falando do setor ofensivo, né? Sim. Na bola da rede. A gente consegue ver, né? Ô, Gilmar, a gente consegue já ver alguns destaques no Cruzeiro, né? O Gilberto dá uma benzida, vai no Padre, no Pastor, no Pai de Santo, no Budista, algum lugar. Mas agora acabou, a margem de erro do Gilberto acabou agora. Viu? Henrique Dourado já tá relacionado para amanhã. Acabou. Cara, eu tenho pra mim aquele que tá fazendo gol entra, porque todos estão em prol ao Cruzeiro. O Gilberto é em prol ao Cruzeiro, o Henrique Dourado é em prol ao Cruzeiro. Quem fizer gol, entra, cara. É isso. Rafael Cabral agora é o titular do Cruzeiro, na minha visão, porque jogou muito contra o Grêmio. Mas se tiver um goleiro melhor que ele, catando mais que ele no banco, entra o goleiro que tá catando melhor. A gente tem que jogar sempre em prol do Cruzeiro. Se for o Kaique, melhor lateral esquerdo, joga o Kaique. Se for o Marlon, joga o Marlon. É sempre essa. Eu não tenho a minha preferência mais pra esse cara que não pode sair. É intocável no titular. Não tem intocável no titular do Cruzeiro. Não tem. Então, em time nenhum pode ter. Não pode, né? Não, alguns times têm, viu? Alguns times tem que ser intocável. Se você tem um craque no seu time, o Hulk tá mal no Atlético. Você não pode tirar o Hulk. O cara, em uma bola, define o jogo. O Neymar tá. Nesse aspecto, sim. Um craque, tipo o Renato Augusto tá mal no Corinthians, só se não tiver bem fisicamente, deixa o cara lá. O cara, mas uma bola decide. Mas o Cruzeiro tem esse cara. O nosso craque, na nossa realidade, é o Bruno Rodrigues. Então, tem alguém no banco superior ao Bruno Rodrigues? Então, eu acho que você não pode. Bruno Rodrigues, cara, se você não puder mexer ele, não. Mas tá mal, deixa ele lá. Uma bola que esse cara pega
da área. É uma falta que ele bate bem. Exato. Mas eu acho, o Gilmar... Mineiro que tava encardido, ele acha um gol numa falta, né, no segundo tempo. Acho que foi contra a Caldense, se eu não me engano. Foi no Campeonato Mineiro, o jogo tava encardido mesmo. Ele fez um golaço de falta. Como é que você tira um jogador desse? O craque não tem como tirar. Pode não. Repita, na nossa realidade, o nosso craque é o Bruno Rodrigues. Então, tirando os outros 10, eu concordo com você, mas tem aquele cara lá que você fala, mano, tá mal, mas uma bola esse cara define. Uma bola parada, um chute de fora da área, um drible. Tem todo time geralmente tem. O Gleidson tá falando... Você já mostrou pra amanhã? Já falamos já. O Gleidson tá falando aqui que a imagem tá embaçada. Ô, Gleidson, dá uma olhada aí na configuração aí, aumenta a resolução da qualidade. Tem que ser 1080, Gleidson. Deixa em 1080 aí que você melhora isso aí. Aí deixa 720 pra 1080, vai ver a feiura mais... Né, mais vai ficar mais destacado. Mas eu como sou bonitão, vai ficar beleza. Ô, Gilmar, mas aqui eu acho que até ontem, vou falar ontem porque a partir de amanhã já tem o Henrique Dourado no banco. Eu acho que até ontem o Gilberto era intocável. Porque, não pra nós. Não tinha ninguém no banco. Não pra nós, mas o Pepa quer jogar com centroavante, só tem o Gilberto. É o Gilberto. Mas eu acho o Dourado mais o Gilberto muito igual, tá, gente? Eu acho o Dourado mas o Gilberto muito igual. O Gilberto tá num momento crítico que parece que nada dá certo. Mas a questão não é técnica, né, velho? É quem conseguir colocar a bola pra dentro da rede. Não é técnica, não. Se for pegar... É Urucubaca. Velho, sabe qual que é o exemplo que o Cruzeirense... Isso é uma coisa que já tá me dando um ranço já. Sabe qual que é o critério que o Cruzeirense tem do Henrique Dourado? 2016. Quanto tempo tem 2016? Eu já vi o Henrique Dourado jogar em 2016 no Cruzeiro, jogou nada, mas, cara, referência lá em 2016, cara. Centroavante, de 2016 até 2023, o cara poderia ter feito faculdade, ele poderia ter feito aprimoramento físico, ele poderia ter feito, cara, sei lá, cara, atravessar o mundo. O time que tinha também, né? É muito relativo. Poxa. Agora, o Henrique Dourado também, a gente não sabe como ele tá, né? Tem um ano que não joga. Não, sim, mas tem que chegar, dar oportunidade. Mas a gente já viu o Gilberto, né? Entrar no segundo tempo um pouco, foi um jogo, fez 3 gols, pronto, acabou o Gilberto. Já pode entrar num jogo um pouco, mas futebol, gente, é um conjunto, né? É aquilo que eu sempre falo pra vocês. O time do Cruzeiro estava totalmente desajustado. Agora o Cruzeiro está ajustando. Vocês podem ver, né, que no último jogo agora, o Gilberto teve várias chances de gol e ele finalizou pro gol. Mas perdeu todas. Ele chutou errado centroavante, fora, se fosse Edu, fazia. E outras o goleiro pegou. O goleiro fez 2 defesas de bola dele ali, sensacional. Né? Se fosse um outro perna de pau, entrava a bola. Outro qualquer entrava, mas a bola não entrou. Mas é teve uma bola que o goleiro pegou, pelo amor de Deus. Não. Centroavante tem que colocar a bola na rede. Precisa ser craque. Eu não quero um cara tecnicamente acima da média. Se tiver esse cara, coloca. Mas se não tem, põe um cara que taca a bola pra dentro da rede. Não importa se tem 18 anos, se tem 30, se tem 30, exato. Não importa. Centroavante. O jogador tinha que ser Arielson. Centroavante tem que ter ter jogado em futsal, na minha visão. Que o futsal você chuta de bico, você sabe bater pro gol, aí é uma coisa, você usa a técnica de bater pra bola, bater pro gol, cara. Sabendo jogar futsal, é o tamanho do gol, João. Você joga em campo, velho. Porque, cara, você pega uma bola, um cara profissional e eu vou falar, mas tá muito em cima a bola, eu tô apavorado ali, bateu, beleza. Não tem problema, errou uma vez só. Mas só que ontem ele teve várias oportunidades. O que o pessoal não questionava que a bola não chegava nele, antes de ontem chegou. Chegou nele várias vezes e ele não converteu. Eu vou te falar. Mas eu vou te falar uma coisa, ó, tirando aquela que ele chutou pra fora, que foi horrível, talvez até pela afobação, a bola... A gente tem que também lembrar que a bola... Você tem os números do Gilberto? Porque talvez a gente tenha a impressão que ele bateu muito pro gol, mas não bateu nada. Eu ia pegar ele chutou 3 bolas queima-roupa pro gol. Uma ele errou e 2 o goleiro pegou. Eu não lembro dessas defesas do goleiro de chutes do Gilberto. Eu lembro de 2 defesas. Pode lembrar, teve. Porque foi muito corrido, mas teve. Teve uma que ele pegou assim, praticamente assim, uma defesa queima-roupa. Mas igual a gente tá conversando, velho. Quem Gilberto, entrar, pode falar. Finalizações no gol, tá? Na baliza, uma vez só. Chutou 2 vezes pra fora. Tentou dar um drible no jogo, não conseguiu. Jogou ali. Mas quem que é aquela bola que o goleiro pegou? O Bruno Rodrigues teve 2 e teve uma outra. Então foi o Bruno Rodrigues. No segundo tempo, aquela no início do segundo tempo foi do Richard.
Aí teve essa duas que do eu tava Rodrigues, falando essa. Eu achei que era essa. e a do Gilberto que eu lembro é aquele chute pra fora. Essa do Gilberto Aquilo foi aqui, que vai terrível. no gol, eu não lembro qual que é, de verdade, tá? Não. Mas Não, aqui, não, gente, não é um questionamento ao Gilberto, mas a gente tem que lembrar que todos que estão no Cruzeiro é em prol do Cruzeiro. Então quem entrar, que entre o melhor, cara. Se for o Henrique Dourado e fizer gol, beleza. Se a pressão do Henrique Dourado, a sombra do Henrique Dourado der uma vontade a mais no Gilberto, ele começar a fazer gols, é isso que vai constar, né, pô? Isso que conta. Então, é isso que conta. É isso que conta. É. E O eu Renato acredito que perguntando isso aqui, vai ó. acontecer. O que aconteceu com o Daniel Júnior? Tá machucado, né? Quanto tempo pra voltar, hein? Vocês sabem? É fadiga Ele tá com muscular. contratura, né? Já tá treinando. Fadiga muscular não é pra demorar, não. Tá Teoricamente. machucado, treinando viu, Renato? Então, é fadiga muscular, né? Necessariamente uma lesão. Não sei se o velho vai saber melhor do que eu, mas não é uma É lesão. uma contratura muscular. muscular. O músculo fica desgastado e dói. Então você tem que recuperar com o quê? Com fisioterapia, com massagem, anti-inflamatório, que inflama também. Costuma demorar uns 15 dias. O Ednei falou aqui, ó, volante Bruno Henrique, ex-Palmeiras, fica livre no mercado. Já pode assinar um pré-contrato. Inclusive, diretoria podia tentar adiantar isso para chegar em julho no lugar do Ramiro. Volante Bruno Henrique, ex-Palmeiras. Eu acho que tem que dar chance pro Machado, gente. Machado. Eu não traria, não. Nenhum jogador mais para uma posição que já tem 12 negros no time, no elenco. Então dispensa antes de trazer. Volante tem muito tem mesmo, Machado, gente. Neto Moura, o Alisson. Fernando Henrique bons volantes. não traria, não. Fernando Henrique. Não acho o nome horrível. Se fosse no início da temporada, dentre alguns que chegaram, eu levantaria a mão do Bruno Henrique antes. Mas agora, já com o rendimento que o Richard tá tendo. Felipe Machado, gente, tem 4 jogos com o Pepa. 2 gols, uma assistência e é banco. O Ramiro já deu algum start nele contra o Grêmio. Ou seja, já pode, de repente, ali, iludir novamente a gente em algum grau. Eu não traria, não. Tá? Tem o Neto Moura, que a gente sabe da capacidade. O Alisson ali no banco, a gente sabe da capacidade dele. Fernando Henrique tá vindo. Nem estreou ainda, enfim. Eu não traria nesse momento, irmão. Eu acho que o time seria antes. Ô, Gilmar, salve aí o Giuseppe. Ó, Giuseppe Carmelo. José. Saudações celestes diretamente aqui da Itália. Tô Tamo fora, junto não aí. fala não. Não fala não. Quê? Não fala o nome não, sacanagem. Por quê? Giuseppe. Lê rápido pra você ver. Não tem italiano aqui na área, né, gente? Pô. Será que não é o Boca querendo... É o Boca, se fosse tu, mano... É o Boca. Depois você vai ver, rapaz. Boca? Tá raivoso? Não tá querendo participar? O que eu... O Boca, depois da festinha que fez essa semana agora aí... Acho que ele se entregou muito à festa, sabe? Aí ficou meio rouco. Ele bebeu só um dia, a festa continuou. Eu, hein? Hoje ele me ligou meio rouco, tossindo. Deve ter... Abusou. Boa noite, Nação Celeste, o Gilberto. O Gilberto ainda vai fazer 15 gols no Brasileirão. É a média. É a média, né, o Gilberto? Tomara, meu solto. Tomara. Vai fazer sim, se Deus quiser. Gosto por isso fervorosamente. Tá ótimo. O Arielson não foi relacionado, né, mais uma vez. Não o Arielson é aquilo, velho. Agora com a chegada do Dourado, ele vai receber oportunidade raramente, tá? Eu acho, assim, que até falou oportunidade não na lista de relacionados. Não consigo entender o critério. Acho que passou. Porque agora com 2 centroavantes... Né, não tem chance pra nenhuma. Infelizmente. Por algum motivo, eles não estão querendo pôr o cara pra jogar. Tem que sentar, algum repórter tem que explicar, perguntar, mas por que vocês não fazem isso? O cara mostra que tem que ser velho pra jogar. Olha que situação, gente. Olha, pra você ter uma ideia. Olha que situação. Aquele goleiro, fugiu o nome do goleiro agora do Grêmio. Denis, Gabriel. Do Grêmio. Adriel. Não, o Ariel? Adriel. É o Adriel. da treta. Ele foi cortado, sabe por quê? Porque ele deu uma entrevista
Diz que foi o Não é estopim. só isso não, tá? Não, eu Só sei, isso mas não. então, o que foi falado foi isso. É que deu uma entrevista O que sem principal autorização. não é a entrevista, tá? O principal, como o Renato bateu a muito gente. na entrevista, é empresário. Empresário, É. a gente vai O aliciando. olho cresceu desse tamanho. Tanto é que o Renato deu exemplo lá, carro do ano, morando em condomínio fechado lá, né, padrão alto. Ou seja, o cara começou a fazer, né, uma temporada muito bem, e aí já começou a dar uma relaxada em alguns aspectos ali do dia a dia, de disciplina. Aí realmente, você tem razão, Diogo. Aí o estopim, né? Ou seja, aquela justificativazinha a mais foi essa entrevista criticando o sistema defensivo do time. Tá certo. É isso. Não, mas é porque muita gente, a gente se pergunta, por que os repórteres não faz as perguntas que a gente gostaria de fazer? É só mais ou menos, dá a impressão que é o Cruzeiro que mandou perguntar daquele jeito, bonitinho e tal. É por isso, cara. Se sai muito fora do script que o time permite, né? Não pode. Aí Se tá um fora, patrão- cara. Tá fora, é isso aí. Tá fora. Então você tem que seguir o padrãozinho lá, por isso que os caras Sabe seguem quem o faz padrão. as melhores perguntas desde que começou a ser, entre aspas, o jornalista desse canal? Valu. É o Luciano da Casa. Ninguém faz perguntas como o Luciano da Casa. Já faz uns 4, 5 jogos que ele tá fazendo ali, né, pela Cruzeiro Esportes, perguntas ali para quem, né, vai dar a tapa-cara, seja o Pesolano, seja agora o Pepa. É o que faz as melhores perguntas, Luciano da Casa. Não espere nada em coletiva do Samuel Venâncio, não espere nada do Aduardo outros, em Leal. Não espera, gente. Do Gui, pergunta do- realmente do ali, Guilherme lá. sabe? Porque eles têm privilégios lá muito dentro. quadradinha. Agora, o Luciano da Casa é aquele cara que ele faz a pergunta mais incisiva. Nessa penúltima coletiva, teve aquela última pergunta, né, velho, interessante sobre o Machado. Aí alguém questionou por que não Machado, por que o Ramiro. Aliás, foi nesse último jogo agora contra o Grêmio, né? Nesse último jogo, ele defendeu o porquê do Ramiro. Ele defendeu o porquê do Globo Ramiro. Esporte, acho que foi o Gabriel Duarte. Ele foi talvez a primeira pergunta fora da caixinha, tirando o Luciano da Casa. De resto, muito quadradinho. Infelizmente. Muito quadradinho, sim. Porque você poderia perguntar a assistência do Gilberto, Jonathan, por que o mudando assunto aí, a Ramiro gente e não o não pode- Machado. Entendeu? A Outras gente não coisas pode que a mostrar, gente mas você viu o vídeo que eu te mandei lá do carro? vive. Que Ainda coisa, que hein? não pode mostrar, né? Mas que coisa, hein? Você mandou pro Gilmar? Não, ainda não. Não, não pode falar. Se quiser que mostra também. Não, mostra não, você tá doido. Saiu em todas as mídias aí, é o vídeo mais entregado no WhatsApp. Você viu, Gilmar? Ronaldo. Uma coisa no WhatsApp, outra coisa em rede, né? não sei isso se aí foi virou vídeo no canal, pô. Mostrei. Não sei se é Não sei se é contra o Pode Corinthians. mostrar. Foi contra o Corinthians? Foi hoje, aqui, porta-mala? ó. Foi aqui, ó. Aquele Não, cara foi tava agora no no Mineirão Independência. assistindo o jogo. O Independência. Ronaldo deu uma entrevista agora há pouco falando sobre isso. Daqui a pouco a gente aborda aqui. Quem falou sobre isso? O Ronaldo falou pro Léo Dias, lá via Metrópolis. O Léo Dias, cara, independente de qualquer coisa, ele é muito esforçado. Ele conseguiu o contato do Ronaldo pra justificar aquilo, né? Porque, querendo ou não, foi